maior vantagem do Nintendo Switch OLED é sua tela, que é maior e, por ser OLED, tem melhores cores e melhor contraste, comparado às telas LCDs que temos no Nintendo Switch versão 2 ou Switch Lite, tornando o Switch OLED um ótimo portátil. Mas você já deve ter imaginado a possibilidade da Nintendo fazer uma versão OLED do nosso querido Switch Lite, que é mais barato, tem melhor portabilidade e dispensa peças de hardware que não fazem diferença para quem quer somente jogar no modo portátil do Switch. Então, vou imaginar com você como poderia ser o Switch Lite OLED com base nos videogames já lançados da Nintendo, pegando a experiência dos portáteis do 3DS, que teve uma família grande de tipos, e pegarei o preço entre os Switches atuais para chutar um preço, já que a Nintendo poderia lançar um videogame, já que a Nintendo não poderia lançar um videogame que fosse concorrente dele mesmo nas faixas de preço. Vamos para o vídeo altamente especulativo. Primeiro, vamos justificar que imaginar um Switch Lite OLED não é improvável, pois se olharmos para trás, a Nintendo tinha uma linha de videogames de mesa que tinha o Nintendo Wii U, Wii e GameCube. Já na linha portátil, tivemos Nintendo 3DS, Nintendo DS e Game Boy, sendo que a linha de videogames de mesa, eles recebiam versões especiais que mudavam aspectos visuais, raramente ampliavam o hardware, exceto pelo Nintendo 64, que recebeu um cartucho de expansão, que foi utilizado em poucos jogos, mas esse foi uma exceção. Já os portáteis, esse se tornava uma linha imensa, pois desde os primeiros portáteis da empresa, como o Game Boy, eles recebiam versão com variações de hardware, como o Game Boy Color, que adicionou cores ao monocromático Game Boy. Depois tivemos o Game Boy Advance, que teve a versão SP, que era dobrável, não adicionando um avanço de hardware, mas com certeza forçando a equipe de engenharia da Nintendo para adaptar as peças num corpo diferente. Mas, avançando um pouco na história da empresa dos portáteis, tivemos o Nintendo 3DS, que aqui a empresa simplesmente avançou o limite das possibilidades, pois tivemos 3DS tradicional, 2DS onde tirava o efeito 3D, depois New 3DS que melhorava o hardware em vários pontos, depois New 2DS que ninguém sabe o real motivo dele existir, além de imprimir dinheiro para a Nintendo, pois o portátil vendia muito e etc. Portátil sempre vendeu muito na Nintendo, seja por ser uma empresa que apostou cedo nesse formato ou por ter a sensibilidade de lançar um hardware apropriado para o momento do mercado, conseguindo ter equilíbrio de preço e jogos chamativos. Então, aqui consigo te justificar que a Nintendo tem a faca e o queijo na mão para lançar um Nintendo Switch Lite com tela OLED, pois pelo histórico dela, isso faz parte da cultura da empresa. Então, agora vou dar meus palpites de como será o Switch Lite OLED. Vou começar chutando as características técnicas dele. Acredito que ele tem um ganho de tamanho de tela, mas não ao ponto do Switch OLED recém-lançado, pois o Switch Lite que temos hoje veio com uma proporção de tela menor que o Switch tradicional. Então, o Lite OLED seguiria a mesma tendência, sendo talvez a tela desse modelo que estamos imaginando do tamanho do Switch tradicional que temos. Isso mesmo, pois num cálculo rápido, a tela do Switch OLED é 13% maior que o Switch tradicional que temos. Então, usando o mesmo percentual no Switch Lite, que tem hoje uma tela de 5,5 polegadas, dão exatamente 6,2 polegadas, que é a tela do Switch tradicional. Mas não penso que o corpo do Switch Lite iria aumentar. Acredito que iriam ganhar tamanho de tela, reduzindo as bordas da tela do Lite, já que fizeram algo similar no OLED, modificando pouca coisa no corpo do OLED. Mas no caso do Lite, as bordas dele são maiores, então teria espaço físico para aumentar a tela sem aumentar o corpo. Os controles acho que ficariam o mesmo, pois são muito bem elogiados por todos que usam Lite, pois a adição da cruz direcional foi um ótimo acerto. O tamanho dos botões são incômodos aos que jogam pela primeira vez no Switch, seja no Lite ou nos Joy-Cons, mas esses não irão mudar por manter o layout da família Switch. Mas, se eu pudesse sugerir algo para melhorar no Lite, pediria que o som ficasse frontal, como no Switch tradicional, pois ter o som voltado para si é ótimo.
Fora isso, não vejo mudanças radicais, pois qualquer mudança extra impactaria no preço final do produto, que no caso do Lite faz toda a diferença, pois se ele deixar de ser barato, ele perde seu local no mercado. E agora quero chutar o preço dele com você. Para falar de preço, precisamos primeiro olhar para os preços oficiais fora do Brasil, pois vai nos ajudar a ver as faixas de preço que a Nintendo alcança com cada modelo de Switch. Temos o Lite atualmente na faixa de $200. Já o Nintendo Switch tradicional está na faixa de $300 e o OLED está na faixa de $350, criando faixas de preço com distanciamento interessante entre produtos. Mas olhe bem para o espaço vazio que fica entre o Lite e o tradicional. A Nintendo não tem nenhum produto na faixa de $250, o que seria $50 acima do Lite, assim como são $50 no Switch com dock para o OLED. Conseguiu ver a mesma lacuna que eu? A Nintendo ainda tem um público disposto a pagar $50 mais caro no Switch Lite se ele viesse com uma tela OLED com toda certeza, já que esse público capaz de pagar $250 não é o mesmo capaz de pagar $300 no Switch tradicional, e nem mesmo é o público que quer pagar $350 no OLED já lançado, uma faixa de preço que não afeta os demais produtos já lançados da família Nintendo. E com certeza deverá ter público, já que o grande diferencial do modelo OLED hoje é a sua tela, algo que na dock não faz diferença para quem joga, mas no modo portátil, que é o grande ponto de venda do Lite, seria fantástico. E você pode pensar que com $50 extras, os consumidores fora do Brasil deixariam de comprar o Switch Lite atual. E acredito que não, já que o Switch Lite seria ideal para quem não deseja pagar muito e não pretende jogar tanto, já que a Nintendo criou um público casual ao longo no Nintendo Wii e Nintendo DS, com jogos voltados ao público que joga 30 minutos por dia ou até menos, pois não são de jogar frequentemente ou possuem outros videogames, já que fora do Brasil o consumidor tem maior facilidade de comprar vários videogames de diversas empresas. Mas você me pergunta sobre o preço no Brasil? O preço no Brasil seria uma grande incerteza, já que os preços oficiais chegam maiores, justos para os varejistas fazerem promoções e venderem bastante, seja com cupons de descontos ou cashback. Então aqui prefiro não chutar um valor, pois ele poderia ficar na faixa de R$ 2.300 facilmente, para nas promoções ficar por R$ 1.800, mas seria uma faixa de preço ruim, já que hoje achamos Switch tradicional por R$ 2.000 ou até menos. Então a lógica de preços que usei nas simulações fora do Brasil não aconteceriam aqui. E você, tem algum palpite para acrescentar nesse vídeo sobre o Switch Lite OLED? Você acha que a Nintendo vai lançar um modelo desse no futuro? Coloca aqui nos comentários. Eu acredito que sim, já que daqui a 1 ou 2 anos a Nintendo pode querer aquecer o mercado e lançar um novo modelo de Switch. Faz os fãs ficarem atentos à marca, mesmo que possa estar no fim do ciclo da vida do Switch, já que o New 2DS que citei no vídeo nasceu no fim da vida do Nintendo 3DS, e isso não impediu a empresa de lançar o novo modelo. Mas quero ler a sua opinião aqui nos comentários, hein? Eu vou ficando por aqui. Gostei muito de ter essa conversa com você aqui. Lembrando que tudo aqui é especulativo e são opiniões minhas. Você tem todo o direito de discordar, e se você for um viajante do tempo, pode dizer que estou errado. Mas como eu não viajo no tempo e nem sou acionista da Nintendo, tudo aqui não passa de imaginação com fundamentos históricos da empresa que curto muito jogar videogame. Vou deixar mais 2 vídeos para você conhecer mais o canal. Abração e até mais!